Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. O convidado de hoje é um stand-up comedian de Lisboa que fez um curso em 2018, mas apenas começou a atuar mais frequentemente a partir de 2021 e organiza, juntamente com o Sérgio Lopes, a fantástica noite mensal Interdito no auditório da Pousada da Juventude, ali no Parque das Nações. Ele é o Álvaro Cláudio. Álvaro, como estás? Tudo bem? Está tudo bem, Hugo, e contigo? Tudo ótimo. Quanto tempo, não é? Digo eu, É sabendo que verdade. atuámos juntos há literalmente 4 dias, precisamente É verdade. no Interdito. E E que também gostaste? gostei imenso. Eu gosto Ainda imenso bem, ainda bem. do Interdito. E foi giro que tinha feito exatamente um ano da última vez que eu lá tinha ido. Foi Que tipo giro. também em março do ano passado. Ok, Foi boa, engraçado. boa. Isso é giro. Sim, a minha pergunta é Diz. precisamente sobre o Interdito, porque muito brevemente tu falaste um bocadinho como é que nasceu a vossa ideia de Uhum. criar esta noite, mas não sei se queres partilhar, eu sei que isso tem um bocadinho a ver também com a situação do Sérgio, mas como é que nasce e como é que está a correr a aventura de, não é, promover, Claro. organizar uma noite de comédia mensal já há mais de um ano? Tudo o que sirva para enxovalhar o Sérgio, conta comigo. Portanto, Ok, estás à boa, vamos a vontade. isso. Começou por. Eu já tinha organizado, não com o Sérgio, mas com o Carolina Pinto, há uns anos no Sim, Marquês de Pombal. E a necessidade de atuar obriga-te a criar noites. Tu possivelmente também já passaste por isso, yeah. mais no início. E Sim, foi por aí. E o Sérgio, devido à condição dele, que é um preguiçoso do caraças, tem mais dificuldade de atuar em vários sítios e então propusemos-nos a encontrar um espaço que fosse acessível para ele, que tivesse as condições certo, mínimas para uma boa noite de stand-up. E tínhamos, a única exigência que tínhamos é que fosse acessível ao palco. Queríamos que certo. o Sérgio Para ficar atuasse em claro, palco. porque eventualmente quem não saiba, o Sérgio está em cadeira de rodas, ok? Só para. Ele agora está no Got Talent e está uma vedeta, nós sabemos disso, não é? Está Exato. uma diva, mas Está sim, daí irritante, essa necessidade. mais ainda. Sim, E foi por aí e começámos. Tivemos sempre o objetivo de criar uma boa noite de comédia. Tínhamos também já os exemplos da discórdia, das yeah. boas noites que se estão a criar. Em Lisboa, a Dominos, na altura também estava aí muito Uhum, forte. E então foi basicamente copiar um pouco o que se passava aí, uhum. adaptar, pôr o nosso cunho naquilo e felizmente tem corrido bem e está a crescer. E sentes que o Diz-me. facto de ser um auditório versus, por exemplo, um ambiente que é de um bar, lhe confere mais. Vou usar esta palavra, mas não é bem a palavra que eu quero. Mais seriedade, ou seja, as pessoas Sim. que vão ver por estar num auditório, se calhar percebem, não, isto é mais um espetáculo do que se fossem as mesmas pessoas a ir a um bar qualquer aleatório do Parque das Nações, ou isto é preconceito? Eu gostava Pode ser? muito que fosse preconceito porque é mais giro, Certo. mas eu acho que confere sempre isso, nem que seja pelo facto de não teres aquele ruído de bar, que eu Yeah. pessoalmente gosto bastante. Dá-me outra pica o Ok. bar que os auditórios não têm. Por um lado é bom, mas por outro lado acho que Sim. tira aquela capacidade de teres que dominar tudo, não é Sim. só a tua performance, tens de dominar toda a envolvente e acho que dá essa seriedade. Nós também já fizemos algumas noites fora daquele auditório, tu Ok. não tiveste a oportunidade. Existe outra sala mais pequena, mas lá está. Também é um espaço fechado, não existe barulhos, é uma sala bem mais pequena, não tem Também é aquelas ali na cadeiras. pousada? Também na Ok. pousada. Perto de onde nós Ok, ficamos, naquelas salas tipo, interiores, não é? exatamente. Yeah. E então está lá uma com um ecrã gigante Ok. e leva menos pessoas. Estivemos em uma fase que tivemos que reduzir para aquela sala. Começou porque não tínhamos data para o auditório, porque existem outros eventos lá a ocorrer, Uhum. e então fomos para essa sala e depois também devido às reservas e 2, 3 meses mais fracas, Yeah. fizemos lá.
mas sim, sem dúvida alguma que o auditório confere uma seriedade, um profissionalismo, se assim Yeah. quiseres dizer, que um bar não consegue, Sim, não consegue dar. no fundo, é aquele ambiente de comedy club versus um teatro quase, não é? Vocês põem projeção, Sim. nós temos nossos nomes atrás, estão Uhum. a gravar com uma câmera toda XPTO, as pessoas estão sentadas, a iluminação está tratada e bem cuidada, e às vezes num comedy club ou num ambiente bar é tudo um bocadinho mais tenue ou frágil. Isto pode existir Sim. ou pode não existir, não é? Estas condições que Sim, otimizam sim, 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 sim. um espetáculo. Portanto, Sem sim, dúvida. E tens percebo isso. alguém, ali no nosso caso, tens alguém que está lá só para controlar as Claro, condições técnicas, certo, claro. Yeah, totalmente diferente. No bar, quem organiza é que tem que estar preocupado com o som, yeah, com a yeah. luz, está tudo certo, e ali temos alguém profissional naquilo Yeah. que gera essa parte, que é uma ajuda imensa. Mas olha, folguem a ouvir que está a correr muito bem. Estive lá, não é? Muito, Portanto, faz agora 5 ou 6 dias, casa cheia praticamente. Portanto, está a correr muito bem. Os parabéns pela noite e que muito obrigado. continuem a bombar. Os parabéns também para vocês, que vocês é que têm também ajudado a tornar aquela noite boa e Alinhamentos têm espetaculares. Vocês, na noite em que eu estava lá, portanto, apareceu o João Miguel Costa, estava o Daniel Crapeto, o Guilherme Fonseca, todos um bocadinho a rodar texto, portanto, foram dali sim, para sim, outros sim. sítios ainda a trabalhar. Exato. O Guilherme Costa, agora faltam-me nomes, como é óbvio. A Inácia, agora tenho que dizer todos, não é uma grande Sim, merda, não é? O que é que me está a faltar? exato. Eu, O Inácia Aires, e o. o Desculpa? O Aires Aires, e o exatamente, o Miguel Carlos. Costa, Exatamente, pronto. o ator. Boa. Agora a grande merda. Não, tiveram lá uns bons e os outros. Aí a grande Exato. cena. Boa. Então, olha, vamos passar Força. ao exercício, ao pequeno tolo Bora. exercício que fazemos neste podcast. Portanto, Uhum. queria te convidar neste momento a dizeres quem é o humorista que escolheste e o beat por onde começaremos Ok. a dissecá-lo. Portanto, o humorista é o Léo Lins Uhum. e o beat ou piada é a seguinte: um surdo mudo com mal de Parkinson é considerado gago? É só isto. É só isso, não é? Sim, mas É atenção, em isto. boa verdade, aí já vou ser muito injusto, mas basta começar por estas coisas para Léo Lins, não é? Eu não sei dizer Sim. o nome do homem. Léo Lins, não é? Porque Pois, eu acho que. o Léo é, para quem eventualmente o conhece, de certeza que o conhecem, não é? Um humorista brasileiro de muito sucesso, que se especializa no que ele chama o humor ácido, não é? E Sim. então acho que isto, como é que foi que ele disse? Eu acho que ele fez uma definição gira no último solo dele. Humor ácido, como é que é? Zomba a vítima, protege o agressor, não é? É mais ou Exato. menos uma coisa Sim, desse sim, estilo. sim, 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 sim. E ele acaba um pouco porque ele de antes dizia que era o humor negro, só por dizer que depois de negro já estão a querer colá-lo a dizer que ele está a ser está a estereotipar e Uhum, está a ser controverso e xenófobo e certo. tudo mais, e então arranjaram este ácido e depois Uhum, ele arranja essa definição. yeah. E então sim, trouxe esta piada, e trouxe a piada, não sei se queres que diga já, mas Se tens uma ainda porque... pior, vamos, quer dizer, vamos a Não, isto. não, 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 Com não ele é um tenho uma pior. exercício de com Não. pior é que conseguimos ir sempre, não é? Não, eu trouxe esta só porque foi uma piada que lhe trouxe um processo, é Ok. uma piada de 2016 e foi a piada que lhe trouxe um processo, o processo crime, não sei se é essa a Ok. designação Eu lá estou no aqui a ver Brasil porque ou eu não. tenho aqui uma parte só Diz. de controvérsias dele, tu vais perceber se sabia qual delas é que será. Mas essa não foi a do Telethon, pois não? Ou foi? Se calhar foi. Não, a Telethon é mais antiga. É Acho que sim. 2008, 2016, e disseste bem. Exato. Esta aqui foi uma que Sim, lembro-me de rodar aí nas redes que trouxe-lhe o processo e ele agora no Peste ok. Branca, há pouco estavas a falar, Sim, é a última que ele refere, acho eu, antes de fazer depois aquele final certo. de solo e pronto, e trago-a porque é uma piada, é só isto Yeah. e gerou tanto problema, tanta controvérsia por uma pergunta, basicamente. É o Sim, que ele faz. sim. É engraçado, não é? Ele faz muito isso e ele, para além de todo o sucesso que já tinha no Brasil, é Uhum. óbvio que está associado a muitas, abre aspas, fecha aspas, controvérsias. Se calhar a mais recente e mais famosa, precisamente porque foi condenado 8 Sim. anos e 3 meses de prisão por causa, acho que do material do Perturbador, terá sido, não é? Onde foi acusado de, não é? Acusar com diferentes grupos sociais, pessoas com Uhum. deficiência, negros, judeus, indígenas, idosos, homossexuais, não é? Todos por aí abaixo. Creio que foi isso que deu origem, ou a história Sim. da condenação, se calhar até pode ser um bocadinho diferente, mas recentemente também convém dizer que foi revertida essa condenação, se não estou a Exatamente. erro, tipo há coisa de um mês. Sim. Não sei Portanto, se tanto, mas sim. sim, É uma coisa.
sensivelmente Eu sei que é uma pergunta um bocadinho parva e não gosto de discutir os faz. limites do humor porque não é, foda-se, estou farto dessa conversa, mas a ti, por exemplo, preocupa-te quando estás a preparar um texto nas repercussões que possam haver, sejam elas imediatas porque alguém se levanta, não gosto disso e dá-te uma chapada, ou não é que não seja aconteceu, ou a mais longo prazo porque, sei lá, depois não consegues tantos trabalhos porque tens um humor um bocadinho mais negro, não é que tu tenhas muito, mas estou a perceber, a minha questão é se é uma preocupação tua quando estás a desenvolver texto, tipo, isto é demais, deixa-me dar aqui dois passos atrás, ou isto não é o É, suficiente, deixa-me ir mais fundo, mais agressivo. exato. Eu acho é tal situação. Eu defendo sempre o humor, como qualquer arte ou qualquer coisa, tem limites, nem que Uhum, seja. Tu tens os teus limites também, quando estás a escrever, tens os teus limites inconscientemente, e quem ouve tem os seus limites. Todos nós temos limites para tudo e mais um uhum, par de botas. O humor não é diferente. O errado é quando tu tentas impor os teus limites aos outros. yeah, E pronto. E isso acho que é a definição dos limites de qualquer coisa. Agora é tal coisa. O único exercício que eu faço quando escrevo é: será que isto tem piada ou não tem? certo. E quando é este humor ácido, humor negro, seja o que quiserem chamar, eu acho que existe muito aquela facilidade de chocar. Uhum, E ao início, quem está a começar, é muito mais fácil cair nisso e vai para o certo. choque. E aqueles. Acho que foi o Carlos Moura que um dia usou isso num, num MC de Comedy Club, a dizer que é aquele som de lata de Coca-Cola a abrir, aquele tss, estás a Sim, ver? exato. E então cria isso e há muita gente que fica super contente com isso porque e às vezes é só choque e não teve assim tanta piada. Yeah. E acho que o trabalho de quem faz mais este estilo de humor é mesmo conseguir ter piadas sobre temas considerados tabus ou temas mais duros e ter piada sobre isso. E aí é que eu às vezes posso me limitar mais ou não, que é, epá, isto não tem assim tanta piada. Estou a ir mais, estou a ser mais edgy do que comediante e não é isto que eu quero ser, eu quero Certo. obter risos. E então é essa, aí é que eu faço o A maior tua linha, trabalho. certo. Sim. Exatamente. Sim, até porque muitas vezes este género de humoristas, não exclusivamente o Léo Uhum. Lins, nem todos, digamos que se Sim, enquadrassem como humoristas ácidos, hum, usam esta ferramenta como forma de expor certas hipocrisias, não é? Portanto, quando claro. fazem humor, piadas, vá, sobre a Igreja Católica, e todos os crimes e abusos sexuais de menores que a Igreja teve ao longo dos anos, não é para fazer necessariamente uma piada sobre hahaha, crianças e violadas. Não, Exato. é sobre a discrepância entre a entidade que mais, como é que eu ia dizer, puxa pela bondade e pela empatia e porque não se quer dizer que mais e que se coloca num pedestal moral superior, mais baixo foi no outro extremo, no oposto, porque fez uma coisa tão abusiva e tão ridícula e tão horrível quanto maltratar menores, não é? Portanto, Sim, sim. muitas vezes é uma ferramenta para expor este género de hipocrisias, imagino eu, Claro que não é? sim, claro que sim. Sim, Isso tanto se aplica aos abusos sexuais como, por exemplo, nos abusos da igreja para com as crianças. O certo. alvo é a igreja, nunca vai ser a vítima. Certo, É a mesma coisa que na Inquisição. O alvo não era quem era queimado em praça pública, era a certo, igreja em si, esse é o alvo. E esse é certo, que tem que ser o objetivo quando tu tocas neste, por exemplo, o cancro, as certo, doenças, o alvo não é os doentes, antes pelo contrário, o alvo é a doença, é o que faz certo, mal. certo. E esse deve ser o trabalho. Não quer dizer que não haja pessoas, se calhar mais em início de Uhum, carreira, se é assim que podemos chamar, que vão bater na vítima, em vez de uhum, estar a bater na igreja, o alvo ser o sim. mal, o mauzão, e vão para a vítima porque se calhar é mais fácil. Mas Sim, o bem feito, se é que isto existe, sim. pelo menos para mim, o alvo tem que ser a figura maior. Certo, certo, certo. Lá Sim, está. nós dissemos um bocadinho no início aquela definição do Léo Lins de o que é o humor ácido, mas acho que é uma definição irónica na realidade, não é? Sim, Porque sim, mesmo sim. na piada que tu trouxeste, como é que era do um surdo mudo que Com o mal de Parkinson é considerado exatamente, gago. nem mais. Eu sinto, quando ouço essa piada, que não é gozar com surdo-mudos nem com ninguém com Parkinson. É gozar com ou realçar o absurdo destas definições que nós temos como fechadas, o que é um surdo-mudo, o que é um Parkinson, mas que quando cruzamos não percebemos como é que elas.
na realidade não têm uma definição própria, ou digamos, a definição, as definições são mutuamente exclusivas, não é? Eu acho que é isso que tem piada na piada, e não necessariamente tu és surdo-mudo, tu tens Parkinson. É a minha interpretação, pelo Eu menos, também não é? acho que sim, porque acho que qual é a piada de bater num surdo-mudo, não é? Pois, certo. Qual é a piada de bater em alguém que tem Parkinson? Não tem assim. Se vais bater só por bater por alguém que tem Parkinson, Yeah. também tens que bater em alguém que tem alergias Sim, ou uma coisa mais básica. Se é para certo. isso, Sim. não faz grande sentido. Então, Ironicamente, se calhar conseguires fazer isso, até pensando no Carlos Moura, não é, ele tem um texto sobre a malta com alergia a amendoins, tipo, pode comer um julgo amendoim que sim. e automaticamente morre. Tipo, isto é evolução natural, tipo, estes cabrões têm de morrer, é o que ele diz, não é? Podes dizer Exato. porquê? Porque é uma coisa um bocadinho inofensiva enquanto doença, vamos dizer assim, não é? Em Sim, comparação com outras menos geríveis. Portanto, também percebo um bocadinho isso. Há aqui uma coisa interessante que estavas há bocado a mesmo. falar, que é os opostos, se calhar, deste comportamento, e vamos chamar de comediantes mais inexperientes, se bem Sim, que se calhar, sim, de sim. certeza, muitas vezes eu também caio nesses Força. erros, que é, se por um lado no humor negro o oposto ao extremo seria gozar com a vítima ou fazer uma piada sobre a vítima, apesar de estarmos a tratar um tema, em vez de ser sobre o tema, porque é cancro ou quer que seja. No outro lado, no extremo, vamos dizer, mais PC da coisa, tens a malta que também não está a fazer uma piada, ou comete o erro de não fazer uma piada da mesma forma como quem goza com a vítima não faz uma piada, porque quer parecer que está no pedestal moral de Sim, que sim, sim. eu sou contra A, B, C e D e defendo estes direitos destas pessoas. Portanto, existe, eu acho que no fundo é o mesmo sintoma, ou talvez não Certo, seja, certo. discorda de mim, mas é o mesmo sintoma, não fazer, não colocar o objetivo de fazer rir acima, ou não colocaram esse Completamente de objetivo, acordo. não é? Estou-me a explicar um bocadinho mal, mas espero que estejas a perceber, Sim, percebo. que é, o Completamente objetivo de devia ser acordo. fazer rir, colocaram outra coisa acima disso, e por isso falharam Exato. em fazer rir. Sim, sim, e tu tens alguns casos disso, de alguns comediantes que caem, fazem isso, Uhum, abdicaram de ter piada para passar mensagens, uhum, uhum. sejam elas políticas ou não, ou só coisas E é possível em que fazer ambas, acreditam. meu, é possível fazer ambas, não é? Exatamente. E tem muito mais piada quando tu consegues agarrar numa mensagem que à partida não tem piada nenhuma e passa a ter piada. A Claro. mensagem está lá e tem piada. E isso tem muito mais piada. Só por dizer que Uh, pá, eu acho que estás numa sociedade que super que está a avaliar constantemente e que Sim. tu sentes a necessidade de ter que agradar quase toda a gente e se tu tens o azar de pôr o pé um bocadinho fora vais levar com uma enchente de merda em cima, seja Yeah. para o positivo ou para o negativo e as pessoas então algumas pessoas acabam por abdicar das piadas em prol de ou Pois, ser. mas é isso. Se calhar parece estranho culpar, entre aspas, a sociedade em que estamos, mas estamos realmente numa sociedade com pouca nuance, não é? Sim, Olham para uma piada onde a palavra cancro surge e só ouvem cancro. Fúria, não é? Porque não podes fazer uhum, isso, ou quer que seja. E do outro lado, ouvi uma pessoa a dizer, porque eu também sou a favor desta defesa, sei lá, dos direitos dos homossexuais, ou quer que seja, e aplauso porque estás desse lado, é super bom, ou quer que seja. Mas a comédia é um exercício de nuance, da mesma forma como quando eu acabo de ler um livro, como se eu fosse um gajo que lê bem livros, ok? Não sou, mas tipo, eu não quero que o autor me esteja sempre a dizer o que é que ele está a tratar. Olha, repara que eu neste momento estou a tratar estes temas são importantes para estes personagens e para a sociedade, e na realidade estou a fazer uma crítica. Não, ele dá-me, digamos, não é? Através da ficção, sim, da sim, história sim. que criou, dá-me a história, e eu, algures, talvez, espero eu, a ler, a aprender, a pensar um bocadinho sobre o que estou a ler, percebo, ok, não, o tema aqui é, sei lá, igualdade, bem, whatever. Já estou fora de Portugal há uns tempos, já não sei falar português. Exato. As diferenças salariais, ou é o 1% que tem 90% da riqueza, ou whatever, mas sem me estar a dizer isso a cada parágrafo. Portanto, Sim, sim. e ler nas entrelinhas parece que já ninguém o sabe fazer, que acho que é esse o Sim, mal, e é isso. por isso que às vezes esta malta como o Léo Lins cai sempre nestes buracos, nestas armadilhas que parecem perfeitamente postas para ele cair, não é? Sim, sim, sim. Isto é como aqueles filmes que começam a dizer que é baseado em factos reais. Certo. E imagina que de minuto a minuto, ou de 5 a 5 minutos, aparece aquele ecrã preto
a meio do filme a dizer ou após uma cena assim mais Sim, bruta, este filme é baseado em factos, sim, estás a sim, ver? sim, sim, sim. E há muita gente que na comédia quase que faz isso, que Yeah, conta uma piada e depois ou usa um artifício de atenção, estou a brincar, certo, atenção, isto não é a minha opinião, é uma piada. certo. E isso é mesmo, é fazer um bocado esse exercício do Uhum, filme. Estás a ver um filme de 1 hora e meia, 2 atualmente, ou certo. mais, e aparece de 5 em 5 minutos aquele ecrã preto a dizer isto é baseado em factos Sim. reais. Isto Yeah, yeah. acaba por tirar a magia da coisa, pelo menos a meu ver. É giro que tenhas dito isso, porque o último sol do Léo Lins, que ele publicou há uns dias, no início leva logo com um disclaimer, não é? Esta é claramente uma pessoa que se Sim, rimou recentemente com a lei. exato, Atenção que exatamente. isto é um texto fictício, cómico, protegido pela lei, blá blá blá, do não sei o que mais, do Estado do Brasil, nananana. Portanto, é um caso diferente, não é? Sim, É um separador diferente, mas que eu percebo porque é que ele o coloca. eu também percebo, não quer dizer que goste, mas Sim, percebo. yeah. Mas Pois é isso também isso. me faz lembrar, não é o último do Ricky Uhum. Gervais, é o outro, que agora não me lembro, este foi Humanity, Mortal. será? Acho É? que sim, em que ele tem lá umas quantas piadas que depois diz, atenção, estou a brincar, atenção, isto é só Pois, uma piada. mas E é, isso é um pet peeve meu com o Ricky Gervais no geral, que ele faz muito disso. Acho que ele vai lá ao fundo e tem sempre a necessidade de dizer calma. Não é sempre, mas pois, frequentemente. É claro que ele é uma pessoa com um nível de um stardom completamente diferente e se calhar já se queimou, lá está, como o Léo Lins com esta questão, queimou-se várias certo, vezes por ninguém, então precisa mais dessa barreira do que eu e tu, que ninguém nos conhece, ninguém nos quer ouvir, claro, ouvem-nos uma vez de vez em quando e nunca mais nos voltam a ver no resto da vida exato. deles e pronto, é outra E que preocupação. sorte que eles têm. E que- Exatamente, ao contrário das coitadas das nossas Exato, esposas que têm de viver connosco. exatamente. Exato. Sim, Sem boa. dúvida alguma. Olha, Ah, sabes uma coisa diz-me, interessante, desculpa, sobre o Léo, que eu estava a força. pensar quando estava a ver, que é muitas vezes a malta do humor negro ou do humor ácido, ou o que queiras dizer, carrega muito na persona, seja Uhum, visualmente, apesar de ele também ter uma definição visual, não é sempre com aquele casaco comprido e com a gravata, etc. Mas carrega de alguma forma na mensagem de mal tu, ele ou ela entram em palco, tu percebes, esta pessoa certo. provavelmente faz humor negro. E eu não senti isso da persona dele. Como é que tu Uhum. definirias, que eu sei que é um bocadinho difícil, mas como é que definirias a persona dele em palco? Não é um gajo carregado, parado, tipo Jezelnik, tipo quase sádico, certo? Não, não, certo, certo, certo. Eu acho que. Aliás, eu acho que é giro ver isso. Esse contraste de persona. Não é que. Eu gosto muito de Jezelnik, Sim, por exemplo, também falando mais cá. Eu cresci a ver o Sinal de Cortes, que também certo. era muito essa pose. Depois aparecem Sim, os Paulo Almeidas e tudo mais. sim. E havia muito esse statement do humor negro. E depois malta Yeah, como o Hugo Soares, que também tem aquela certo. postura super Sim, sim, dura em sim, palco e precisamente. tudo mais, o vestido tudo preto, e gosto disso, nada contra. Eu Yeah, próprio também sou muito mais parado, tenho um tom yeah, muito mais monocórdico e tenso devido a isso. Mas gosto desse contraste que existe entre ele. Ele faz-me lembrar, sei lá, imagina, tipo, como se fosse o Joker, se calhar hum, também pela maneira dele vestir, certo. se calhar devia pintar um pouco a cara, a contar piadas pá, que se gosto mais ou não. Eu também há Sim, certas piadas que não acho assim tão geniais, sou sincero, sim, sim, mas que acaba por dar um contraste engraçado e lá está toda a gente. Eu já comentei isto algumas vezes, eu acho que deve ser brutal veres uma mulher vestida, né, toda de princesa quase, certo. e a mandar piadas assim ditas bejardas, estás a Sim, ver? E deve sim. ser um contraste brutal. Olha, Deve por ser um acaso, contraste há um brutal. exemplo perfeito de uma pessoa que já não faz há muito tempo e que pelo menos sei que eu e mais uma mão cheia de comediantes gostamos muito, estamos sempre a dizer devias voltar, que é como é que ela chama-se Ana, mas ela ia a palco com uma personagem que era a Anitta, ok? Ok, Apesar dela insistir que não é uma personagem que é ela, mas pronto, eu acho que é só ok. ela a manter-se na personagem para nos foder a cabeça, isso é Ok, outra ok. conversa. Mas pronto, Ana Luísa que fazia isso e ela subia um bocadinho com essa ideia que ela chegava, não se vestia como uma princesa, mas se calhar Sim, ia, sei lá, com um vestido ou quer que seja, e falava assim um bocadinho, e era a Anitta, um bocadinho de personagem, que era assim fofinha, mas depois falava um bocadinho sobre enfiar dildos no cu. Sabes? Então este contraste yeah. de uma pessoa que
apesar de tu veres imediatamente através da fachada, não, apesar da aparência, digamos, hum, ingênua, e a voz ingênua dela, isto não é uma pessoa ingênua, isto é uma Uhum. pessoa que está, Exatamente. mexe com as artes negras, e tinha esse contraste, e naturalmente é um contraste que funciona muito bem, portanto percebo o que estás a dizer, há o valor cómico no contraste, como há o valor cómico na composição da personagem Sim, para sim, sem enaltecer dúvida alguma. o texto, não é? Sim, Quando é tu giro. consegues construir isso, acho que pá, é brutal. Eu acho que se um dia o Dago fizesse humor negro, pá, era uma cena brutal. Giro, sim, porque ele é um gajo de energia altíssima, Yeah, não é? exatamente. Ahm, por norma não aborda esse género de temas. Sim, poderia ser muito, muito interessante ver alguém Sim. com essa energia abordar. Eu Yeah. acho que era muito engraçado. Eu, por exemplo, às vezes vejo a Madalena Malver nas noites do Sim, Tiago Paixão e gosto do contraste, porque yeah. realmente para já são noites maioritariamente de homens, embora agora já se veja mais mulheres a aparecer lá, mas imagina o que é teres quatro tipos que estão ali, monocórdicos, com aquela Yeah. postura, todos vestidos de preto, e depois aparece uma Madalena Malver. Olá! Exato, eu enquanto público ia adorar, Yeah, porque yeah, pá, yeah. uma cena diferente, ela tem Uhum. as piadas dela, algumas mais negras, outras nem tanto, não interessa, o que interessa é fazer rir, Yeah, e ela dá o contraste certo à noite, e acho que yeah, faz yeah. todo o sentido, porque é muito divertido isso, eu pelo Sim. menos gosto. E também sobre Diz-me. o Léo, não é? Portanto, estávamos a falar um bocadinho Sim, sobre sim, sim. da persona dele, que eu definiria se calhar como um gajo até. Não é alegre, porque ele claramente não é alegre, mas é físico, que lá está um contraste Sim, com sim, sim. alguns nomes que tu acabaste de dizer. Mas é claramente uma pessoa que está ali pelo gosto de provocar, não é? É um provocador. Acho que se Sim, calhar sim, é, sim, é, sim, sim. é Sem dúvida. o termo certo para ele. E eu fico sempre a pensar se há o risco desta malta, especialmente ele com tudo o que Uhum. aconteceu recentemente, que é que o culto da personalidade, ou novamente estávamos há bocado a falar sobre os temas, sobrepor à missão de fazer rir, será que com ele e com outros como ele há o risco de a personalidade se tornar maior do que a comédia? E depois de repente, pelo menos para mim, e isso Eu pode ser acho que um sim. sintoma do sucesso, ou pelo menos um efeito colateral do sucesso, torna-se pouco interessante. Não é? O Dave Chappelle, creio que falámos sobre ele quando estivemos a semana Uhum. passada juntos, também parece Eu estar acho que sim. a passar por isso, não é? Será que há o risco Acho de que correr sim, com acho o que sim. Léo? Eu acho que sim e acho que é muito mais fácil. Eu, eu acho que escrever piadas não é uma coisa muito fácil, é difícil. Sim, Uma piada correr bem para qualquer tipo de público é difícil escreveres uma piada que funcione. universal, não é? Yeah. Exatamente. E tu conseguis ser conhecido só por seres provocador, só porque é a tua imagem que está a vender, já não é tanto o teu Pois, texto, a tua comédia, eu acho que acaba por ser um atalho um caminho mais fácil. E acredito que o Léo, embora o Léo tenha muitos anos disto e tenhas sim, que eu lembro-me quando comecei a fazer stand-up, foi um dos livros dele que me aconselharam a ler na altura e tudo mais, mas acredito que ele possa poder vir a cair nisso, em que a personagem vai se sobrepor ao comediante. pois. E é aquela personagem de provocatória, de processos e tudo mais que acaba depois por vingar e depois depende do que é que a pessoa quer. Se a pessoa quer continuar a Pois, fazer comédia ou se quer viver daquilo e para mim está tudo certo desde que assumas que, ok, eu deixei de ser comediante e agora quero ser o provocatório, quero ser o sim, gajo que anda quer aqui ser mexendo cenas. anárquico, whatever, não é? Exatamente, Sim, exato. É por sim. aí. Eu estou a pensar, se calhar, o único sítio onde eu vejo menos disso, apesar de não ser cem por Sim. cento verdade, até tem sido na comédia britânica. Eu acho que na comédia Uhum. britânica existe uma, abre aspas, fecha aspas, pureza Sim. pelo formato, pelo stand-up comedy enquanto arte performativa, que mesmo quando a malta ascende a um nível de sucesso muito elevado, é raro tu ver essa pessoa a desligar-se do objetivo de fazer mais stand-up comedy. Se calhar o melhor exemplo que há em Inglaterra é o Jimmy Carr, Sim, sim, que concordo. deve ser um dos maiores comediantes, Sem pelo menos dúvida. da história recente. E ele até tem um bocadinho, acho que os espetáculos dele recentemente já começam a ter coisas em que ele fala sobre temas de saúde mental, ou em que ele recebe perguntas do público e nem sempre as trata como
um exercício de distrair comédia, se calhar aproveita para ter ali um momento humano com aquela pessoa. Já vi vários reels dessa Ok. natureza, mas depois se tu tirares isso, e se calhar isso é um momento do espetáculo em que isso acontece, ele é um gajo de, ok, eu sou one-liners, 3 one-liners por cada minuto, 180 numa hora, não é? Uhum. Portanto, hora e meia, whatever, e eu vou fazer estas one-liners. Portanto, eu sou piadas. E não sei se é cultural, não Sim. sei se é preciso humor britânico, mas sinto que lá talvez seja o sítio onde não vejo isso. Nos Estados Unidos não, uma pessoa ascende um Não. bocadinho e de repente tem Sim, a ver com sim. a personalidade. É Kevin Hart, é É. Dave Chappelle, é whatever, são poucos os que Sim. resistem, digamos assim. Sim, eu acho que a comédia está a ser o rock dos anos Yeah, 90, o rock and roll dos anos 90 atualmente. Portanto, é yeah. fixe estares na comédia, tem mercado, finalmente a comédia Sim, começa a ter mercado, sim, sim, começa sim. a atrair marcas e tudo mais, e é muito fácil tu começares a desligar do comediante e venderes a tua personagem, a tua marca. E sim, o Jimmy Carr, eu sinto muito isso, e sinto que o Jimmy Carr seria dos mais fáceis de vender o boneco dele, porque ele tem aquele riso característico dele, tem aquela Aquela personagem, foca, sim. exatamente, ele tem tudo, tem aquela forma de vestir, a forma de entregar, Sim, o tipo, aquele estilo único dele, e era o mais fácil de cair nisso. E eu gosto muito do Jimmy Carr, também por isso, porque é um tipo que continua a querer escrever piadas e faz piadas. sim, Eu sim. estou na boa a ver aquilo e não sinto, por exemplo, o que senti nos últimos especiais, seja do Ricky, seja do Chappelle, em que estou ali ao fim de meia hora e, epá, sério, ainda falta Yeah, mais meia hora para ver yeah, isto e yeah. começa a cansar. Sim. Tal como o Jeselnik, ainda é um tipo que acho que Sim, respeita, por assim também dizer, tá o muito stand-up. nessa coisa, não é? Uhum. Eu acho que se calhar é isso, e se calhar, pelo menos lá está, isto é o meu bias, que é como a única coisa que eu ambiciono fazer mais é stand-up comedy, e como toda a gente já tentei fazer sketches, e já tentei fazer improv, e já tentei fazer whatever, e gosto dessas coisas, mas volto sempre ao stand-up. Então chamem-me Uhum. de purista se quiserem, mas é isso que eu gosto de ver outros comediantes a gostar Sim, sim, também, sim. sabes? No fundo estou a projetar neles O que tu primeiro o queres. sucesso que Yeah. eu não alcanço e que eles alcançam, não é? E em Exato. segundo, quando eles fogem da comédia, tipo, porquê é que estás a fugir de comédia? Porquê é que o stand-up não é a única coisa que tu queres fazer, estás a perceber? Portanto, se Sim, calhar sim, sem esta dúvida. conversa é mais entre mim e a minha terapeuta do que, do que eu e tu neste podcast, mas é Estou legítimo. cá para isto, Hugo. Estás à Obrigado, vontade. Eu obrigado, não te vou obrigado. cobrar o que a terapeuta cobra. Estou descansado. Ok, obrigado. Olha, só nós, na Diz-me. realidade, que eu suspeitei que isto ia acontecer, não é? Porque quando disseste que era o Léo Lins, que falámos muito sobre as controvérsias Uhum. e sobre ele, e falámos que há pouco sobre a pessoa. Alguma coisa mais ou muito específica do Léo que tu gostarias de ver discutida, que se calhar nós não falámos, porque lá está, falámos sobre personalidade, falámos sobre persona, falámos sobre tema e não falámos sobre a piada? Sim. Eu acho interessante. O que eu acho muito interessante no Léo, pronto, não é o meu comediante de eleição, Sim, sim. mas é que ele com piadas, pá, vou dizer simples, embora Sim. não quero menosprezar o trabalho dele, Uhum. longe disso, mas com piadas tão básicas, tão simples como a que trouxe aqui, ele continua a ter a legião Sim, de fãs que tem. A minha única questão é aquela que tu há bocado colocaste, que é as pessoas atualmente seguem-no pelas piadas ou seguem-no só porque vai dizer o que os outros não têm coragem de certo. dizer. Porque tu no Brasil depois também tens o Gentil, que também já teve processos, tiveste o Rafinha Bastos, se não me falha a memória, que também chegou a ter um Por processo, acaso não estou acho a par eu. do dele. Mas temos o Rafinha Acho eu. Bastos, pensou, eu quero é ser comediante, vou para Nova Iorque. Qual é que é a meca de stand-up? Nova Iorque. Cá vou Exatamente. eu provar que E, consigo. e eu acho que eu gostava de ver o Léo fora do âmbito do Brasil. Gostava de ver o Uhum. Léo a experimentar. Eu sei que ele já esteve cá em Portugal, na Sim, altura não tive a oportunidade de ir assistir, mas gostava de ver o Léo uns meses fora do habitat natural dele do Brasil yeah. e que eu acho que ele também, se calhar aquelas piadas que eu há pouco estava a dizer que eram simples e básicas, se calhar ia obrigá-lo até a torná-las, a ter mais uma camada, a ter Sim. mais um ângulo para realmente conseguir resultar noutros sítios. Porque o que eu sinto atualmente do Léo é que está fácil para ele fazer algumas piadas, porque basta ele bater
no governo, nas Certo. altas instâncias, e vai ser o Léo. Vai ser falado, vai vender bilhetes e tudo mais. E gostava de ver Sim. o Léo fora disso para perceber até que ponto é que o Léo é mais do que o que está a mostrar agora, do que um Sim, tipo que ele leva tem ali um processos. período, se calhar, vamos dizer, há 5 anos atrás, tem ali um período de quase 10 anos em que ele lança não sei quantos livros, um dos quais estavas a dizer que tu Uhum. leste, não é? Lança não sei quantos especiais, está na televisão, em programa da noite, portanto, em que ele está, hum, lá está, se calhar não está com este nível de visibilidade e percebe-se que está mais pelo trabalho e pela comédia do que se calhar por outras coisas. Se calhar lá está, é uma ferramenta e se eu e tu tivéssemos na mesma situação, Não digo que não. utilizaríamos essa ferramenta, porquê? Porque se calhar vende bilhetes, porque se calhar tudo whatever, portanto também acho Paga que contas. e Paga-lhe paga as contas contas, e ele, nem mais bora tal e lá. qual, tal e qual. Mas sempre Certo. sem ir para a prisão, se for possível fazer isso sem ir Exatamente, para a prisão, só porque acho exatamente. que eu não aguentava muito tempo. Eh, Sim, mas gostava, sim, eu sinceramente, percebo. gostava de ver, porque tu no Brasil já vês que há comediantes que o Padilha, o Murilo Couto, Uhum. o do Vivier, o Porchat, e que o Rafinha acho que é um excelente exemplo, que está a falar noutra língua, ele está a fazer como o André de Freitas, não é? Uhum, O André de uhum. Freitas não sei se faz em português atualmente. Eh, Acho que faz muito esporadicamente, Pronto, quando está cá e se não tiver mais nada para fazer, imagino eu. lá Mas está. sim, percebo. E acho que é muito interessante, mas lá está, se calhar é o que estavas a dizer, por sermos um pouco puristas. Eu acho que era muito interessante para ele, enquanto comediante, deixa-me ver se realmente eu consigo ser bom, se consigo vender Sim, bilhetes como comediante e não como o gajo dos processos. sim. E acho que era um exercício que eu gostava de vê-lo a fazer, que Sabe era o que é para que é? ter. Às vezes nós vemos produtos feitos, não é? Porque vemos specials no Netflix, editados para o Uhum. YouTube, whatever. Se calhar o que nos faltava a nós para tomarmos mais Era ir assistir ao prazer sol. era assistir, não, era assistir tipo ele a fazer 10 minutos no interdito, Sim, completamente do estilo, olha, tenho 10 minutos totalmente novos, não está anunciado, não está lá ninguém especificamente para o ver, uhum. é um público que pode ou não ser o dele e pode não conhecer quem é o gajo e acaba disto. Sim, E aí sim, sim, sim. se calhar tomaríamos mais reconhecimento do trabalho que ele faz por trás, que se calhar, porque lá está, Sim, sabemos sem o dúvida. produto fechado. É Sem possível, dúvida. E é só possível. para terminar aqui uma Sim, coisa sim. muito rápida, que voltando um pouco atrás do humor ácido, do humor negro e tudo mais, eu acho que quando tu perguntas se entre seres o gajo que queres chocar ou ter piada, eu acho que um bom exercício para se fazer, e eu tento fazer isso muitas vezes, que é leva o teu set de humor negro a um bar em que não está anunciado que é uma noite de humor negro, é uma noite de Uhum, open uhum. mic, e vai com o teu set de humor negro. E se tu conseguires fazer rir aquelas pessoas que estão lá para ver stand-up, que não sabem sequer que vai haver humor negro, então acho que estás no bom caminho. Yeah, Uh, Se tu estás só a refugiar em noites de humor negro, claro. basicamente vai-te sempre correr bem, por mais ou menos qualidade que tenhas, porque aquela malta está disposta para Claro. aquilo. E vai de encontro um bocado ao que estás a dizer do Léo Tal e não qual. ser anunciado. Isso é verdade, quem se refugia nos espetáculos em que as pessoas refugiar é um bocadinho um termo Sim, feio, mas não é? Se o público está lá para te ver, sabe quem tu és sempre e gosta do seu estilo de humor, se calhar está no mesmo, vamos dizer, tem as mesmas experiências que tu, o mesmo estrato social, então essas pessoas vão gostar quase sempre. E se só atuas para exato. essas pessoas, vais continuar a ser espetacular para essas pessoas. Se tens a predisposição para ir, vou atuar àquele bar, vou àquele auditório, vou ao comedy club, vou sair do país, vou whatever, Uhum. acho eu melhoras enquanto Sim, comediante. sim, eu tenho essa Mas pronto, opinião também. também espero que sim. Espero que sim. Olha, é isso que tentamos fazer. Álvaro, muito obrigado por teres Ora, trazido essa, Hugo. o Léo ao podcast. Gostei imenso de falar contigo, recordar as pessoas que podem seguir o Álvaro, porque mensalmente é uma vez por mês, certo? O Nós interdito. agora estamos a tentar fazer duas: primeira Ok, sexta do uau. mês e terceiro sábado do mês. Então pronto, é Portanto, aproveitar o interdito 2 vezes por mês na zona do Parque das Nações, o auditório todo XPTO Pimpão. Obrigado, Álvaro. Um grande abraço. obrigado, Hugo. Um forte abraço.